Bem, essa é a inicial da série de vídeos que nós estamos apresentando sobre o exame neurológico. E o objetivo dessa aula é apresentar aos espectadores alguns dos instrumentos básicos utilizados na semiologia neurológica. Aqui eu dividi em duas metades. Eu coloquei nessa parte alguns martelos que nós utilizamos para evocar alguns reflexos tendinosos profundos. E nessa outra metade eu coloquei alguns instrumentos utilizados para testar a sensibilidade. Aqui nessa seção a sensibilidade superficial, nessa seção a sensibilidade profunda e nessa seção a sensibilidade de alguns nervos cranianos, o nervo óptico e o nervo olfatório. Bem, na seção de martelos nós temos basicamente 3 martelos utilizados mais comumente na neurologia e na neurocirurgia para evocar os reflexos profundos. O primeiro deles é o martelo de Buck. Perceba que o martelo de Buck ele vai ter 2 extremidades. Uma extremidade com a borracha maior que a outra. Então é facilmente reconhecido, diferentemente do martelo de Dejerini, que ele tem 2 extremidades iguais e maiores. Certo? Bem, na ponta do martelo de Buck, nós podemos observar que desenroscando, nós podemos retirar uma agulha. Essa agulha aqui é utilizada para testar a nocicepção do paciente. Sensibilidade dolorosa. Na outra extremidade, um pouco de esforço, poderemos observar um pincel que é utilizado para testar o tato grosseiro do paciente. Algumas vezes podemos utilizar para testar a sensibilidade geral do nervo trigêmeo. Então esse é o martelo de Buck ou de Buck. O segundo martelo mais utilizado é o martelo de Taylor. O martelo de Taylor ele não tem aqueles instrumentos escondidos aqui, mas ele é de fácil reconhecimento porque ele tem a forma triangular. A ponta do triângulo, o ápice do triângulo, ele vai simular a extremidade menor do martelo de Buck. E a base do triângulo, ele vai simular a superfície desse outro martelo, que daqui a pouco eu vou dizer o nome dele, certo? Bem, então esse aqui é o martelo de Taylor. Essa extremidade do martelo de Taylor muitas vezes é utilizada para evocar o reflexo cutâneo plantar, que em condições patológicas poderemos obter a resposta do sinal de Babinski, certo? Bem, e esse aqui é o martelo de Babinski. O martelo de Babinski ele vai ter uma superfície circunferencial toda revestida por borracha e na outra extremidade uma superfície romba, que semelhante à base, ao cabo do martelo de Taylor, também serve para evocar o reflexo cutâneo plantar. Se nós desenroscarmos a extremidade romba, poderemos observar uma agulha, igual àquela que o martelo de Buck carrega. Também serve para testar a sensibilidade dolorosa. Bem, cada um desses martelos vai ter vantagens e desvantagens. O martelo de Buck, ele vai ter 2 extremidades. Essa extremidade maior, ela vai servir para testar tendões de músculos mais calibrosos, de músculos mais volumosos, como o quadríceps da coxa, na evocação do reflexo patelar. Essa extremidade menor, ela vai servir para evocarmos reflexos em pequenos grupos musculares, como os grupos musculares do antebraço. Essa ponta menor do martelo de Buck, ela vai ser semelhante ao ápice do martelo de Taylor. Então, ambos vão servir para testar pequenos grupos musculares. O problema do martelo de Buck é que um estudante pouco treinado, ele pode errar o ponto de evocação do reflexo. O que é mais difícil de errar com o martelo de Babinski, porque a superfície é maior. Então, dificilmente a gente vai errar. Então, mesmo que a gente tenha pequenas variações de um trajeto da evocação,
nós certamente ou fatalmente vamos acertar algum dos pontos de evocação do reflexo. Essa extremidade, essa base do martelo de Taylor vai servir mais ou menos como a superfície do martelo de Babinski. Então, mais dificilmente nós vamos errar a evocação dos reflexos utilizando a base do martelo de Taylor. Os princípios da evocação de reflexos, eu não vou aprofundar porque vai ter um vídeo específico para isso. Mas o que é importante saber? Na evocação do reflexo, a gente tem que testar, a gente tem que treinar muito para que a força que nós apliquemos nos nossos exames seja mais ou menos constante. Porque com a mesma força nós vamos poder obter respostas diferentes em diferentes pacientes. E aí podemos mensurar melhor se o paciente está com hiporreflexia, com anormoreflexia ou com hiperreflexia. Outro erro comum que se observa nos estudantes quando estão iniciando essa parte da semiologia é que os estudantes tendem a dar bicadas. Eles colocam uma velocidade e quando estão chegando próximo eles puxam. Na verdade a gente tem que encostar o martelo. Algumas vezes ele volta por conta da transmissão de forças, mas a força tem que ser constante. A gente lança o martelo e aí a gente vai poder mensurar a força que estamos colocando. Porque se a gente frear no final, dificilmente nós teremos um bom parâmetro para avaliar as respostas. Bem, os pormenores das evocações dos reflexos profundos nós vamos observar nos vídeos específicos. Bem, nessa sessão eu coloquei, óbvio que o exame da sensibilidade superficial é um capítulo à parte, uma série de instrumentos específicos. Mas nessa sessão eu coloquei apenas 2 instrumentos que seriam básicos, né, no teste da sensibilidade superficial. Bem, o primeiro teste seria simples, a gente faria a sensibilidade térmica do paciente. Né? São 2 tubos de ensaio, né, que a gente modificaria. Aqui eu coloquei um papel azul para a gente colocar água gelada e um papel vermelho para a gente colocar água quente. A gente pode fazer isso com café, por exemplo. Tá? Na enfermaria coloca um pouco de café e aqui a gente pode colocar água gelada ou água natural. O que importa é que o paciente consiga distinguir essa diferença de temperatura. Na hanseníase, por exemplo, uma das primeiras fibras que são lesadas são as fibras que carregam a sensibilidade térmica. Então o paciente fica insensível a essas variações. Então poderia ser um diagnóstico simples, uma unidade de saúde, de uma doença relativamente frequente aqui na Paraíba. A gente poderia evocar esse teste com 2 tubos de ensaio. É um exame simples. E outro aparato que nós podemos utilizar para avaliar a sensibilidade superficial é o pinwheel. Pinwheel, numa tradução grosseira, seria roda denteada, né? Parecido com aquela espora de cavalo. Esse pinwheel ele vai servir mais ou menos como a agulha que alguns martelos de reflexo carregam junto consigo. Ele é útil para a gente testar a sensibilidade superficial em nível, porque uma das características das lesões medulares é que essas lesões elas geralmente se apresentam com a sensibilidade em nível. Então o paciente perde a sensibilidade até determinado nível, dali para cima a gente tem uma faixa de sensibilidade transitória e superior àquele nível de lesão o paciente teria a sensibilidade normal. E a gente poderia evocar isso, por exemplo, pressionando a ponta da agulha do nível do umbigo, por exemplo, subindo até chegar ao nível de T4, que seria da auréola. E aí teríamos que pressionar várias vezes. Com esse pinwheel, a gente poderia apenas rodar o pinwheel e facilmente encontraremos esse nível. Já adiantando, quando a gente está testando essa perda da sensibilidade característica de lesões medulares, é interessante que a gente parta da lesão, da porção, do segmento anestesiado em direção ao segmento que tem sensibilidade, porque o paciente teria uma acurácia melhor para responder a partir do momento que ele começasse a sentir o estímulo
ao invés de começar a responder quando ele parasse de sentir o estímulo. Bem, esta sessão aqui, eu trouxe alguns diapasões. Essa sessão a gente utiliza para testar a sensibilidade profunda. Os diapasões, eles vêm numerados com a frequência de vibração, certo? Temos o diapasão de 128 Hz, temos o diapasão de 256 Hz e temos o diapasão de 512 Hz. Bem, esse diapasão pequeno a gente utiliza mais para as provas de Rinne e de Weber, que seria para testar a porção coclear do nervo vestíbulo coclear. Vou deixar ele aqui à parte. Para a sensibilidade vibratória, ele não seria muito interessante. Esses outros diapasões seriam mais interessantes para testar essa sensibilidade vibratória. Em especial, com destaque para o diapasão de 128 Hz. Esse diapasão vai ter um peso nas pontas, né, nas extremidades, que vão servir para manter essa vibração por mais tempo. A gente testa essa sensibilidade vibratória encostando essa outra extremidade do diapasão em uma superfície óssea que vai servir como ponto de ressonância. E aí ela vibraria as estruturas ao redor, e se o paciente tivesse com a sensibilidade vibratória preservada, ele seria capaz de sentir esse estímulo. Lembrando que a sensibilidade vibratória vai ser carregada pelo funículo posterior. Então, esse diapasão vai testar especificamente o funículo posterior. Bem, o teste de Rinne, o diapasão de 512 Hz, eu vou explicar os pormenores nos vídeos de nervos cranianos. Nesses dois outros tubos de ensaio, a gente colocou algumas substâncias que seriam capazes de emitir odores. Esses tubos, com essas substâncias, são utilizados para testar o nervo olfatório. Lembrando que eu coloquei aqui em um dos tubos café e no outro tubo orégano. A gente tem que sempre preferir essas substâncias com aromas característicos, que o paciente possa facilmente reconhecer o aroma, desde que o estímulo chegue a nível central. E a gente deve evitar substâncias que tenham aromas irritativos, como a amônia e como o álcool, porque o objetivo aqui é testar o nervo olfatório. Se nós utilizarmos a amônia ou álcool, esses voláteis podem irritar a porção maxilar do nervo trigêmeo, o V2 do trigêmeo, e aí o paciente pode sentir, mas não o cheiro, ele pode sentir outro estímulo, e aí ele pode dizer, eu estou sentindo, e você não vai saber que o nervo olfatório vai estar lesado, possivelmente. Bem, esse outro instrumento é do conhecimento de todos, a gente utiliza para a lanterna, né? A gente utiliza para testar os reflexos pupilares e também vai ser útil para testar, para observar a garganta, né? Para observar o fundo da boca, na pesquisa, por exemplo, do sinal da cortina, para orientar a estimulação da tonsila palatina nos testes da nauseoso, no teste da tosse, por exemplo. E essa lanterna específica, né, ela traz também o que a gente chama de pupilômetro. Então aqui a gente vai ter as pupilas e vai ter os tamanhos dela embaixo para que a gente perceba melhor. É de preferência que quem trabalha em emergência ou em neurologia clínica sempre utilize um pupilômetro, porque essas mensurações de olho sem um gabarito geralmente trazem erros grosseiros. Então é bom que a gente utilize o pupilômetro. E nesse caso aqui é bem interessante porque já vem acoplado a lanterna, que você vai poder testar, por exemplo, o reflexo fotomotor. Esses aqui são os instrumentos básicos, né, que vão ser astros de outras aulas. Nessas aulas a gente vai detalhar os pormenores do uso e, eventualmente, vamos trazer outros instrumentos que a gente não apresentou aqui, que são aparatos mais específicos para cada segmento de exame neurológico. Até a próxima aula.